Olá, meus queridos, vamos falar da lição número 3, a parte de terça-feira, já que o apóstolo Paulo mencionou a pessoa do Senhor Jesus como sendo a pessoa essencial para se confiar. Os hebreus precisavam de confiança. E o apóstolo Paulo então mostrou Jesus como sendo o ser supremo para que eles pudessem confiar. Ainda mencionou que Jesus Cristo se tornou a revelação do Pai. E também falou que a glória de Deus ela estava revelada através do Senhor Jesus Cristo. Na língua portuguesa, a palavra glória, ela tem alguns significados, como por exemplo celebridade, como por exemplo renome, como por exemplo reputação, como honra, como magnificência, como brilho, como resplendor, prestígio, alegria, satisfação, grandeza, mérito, superioridade, dignidade e assim por diante. No dicionário inglês, esse conceito de glória é ampliado com as definições que podem ser acrescentadas como exaltação, como por exemplo louvor, honra, e algo que traz assim dignidade ou que é digno de louvor. Então a palavra glória, quando se fala de glória, tem que se verificar o conteúdo ou seja, o direcionamento que se quer dar. Quando se diz que Jesus Cristo ele é a glória, a revelação da glória do Pai, então podemos estar falando sobre a revelação de algo muito superior, como sendo brilho, resplendor, como prestígio, alegria, satisfação, superioridade, dignidade de louvor e assim por diante. A expressão glória de Deus, ela é uma palavra hebraica de nome kavô. Então, a palavra kavô no hebraico significa justamente a glória de Deus e que tem o peso, o significado de dignidade e que pode ser entendida como a reputação do Senhor nosso Deus. Então, quando se fala a glória de Deus em hebraico, então se usa a expressão kavô, que significa a reputação ou a dignidade de Deus. Como está em Apocalipse 4, verso 11, dizendo assim: o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. E João ainda diz assim: tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, de maneira que, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, João, no Apocalipse, menciona a glória de Deus como sendo uma dignidade, uma reputação de alguém que tem o poder de criar. Por isso que na Bíblia a glória de Deus está muitas vezes associada, por exemplo, a brilho, a resplendor, como em São Lucas 2, verso 9, os pastores que estavam no campo, eles viram a glória de Deus por meio do nascimento de Jesus. Então diz que a glória de Deus brilhou. Já em Mateus 17, verso 5, ao falar da transfiguração, a Bíblia descreve que no momento da transfiguração, uma nuvem luminosa envolveu os discípulos, de maneira que Jesus foi glorificado por Deus naquele momento. Uma luminosidade que assustou os discípulos que presenciaram a voz de Deus glorificando Jesus Cristo como o Filho. Então, esse sinônimo de glória de Deus pode ser visto como um resplendor também, como uma glória. Aqui temos a pergunta número 4, como Jesus é descrito em Hebreus capítulo 1, verso 2 a 4. Eu vou ler, diz assim: a quem Deus constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória, ele se tornou a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou, assim, nome mais excelente do que eles. Então o apóstolo Paulo diz assim que Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória do Pai. Então, para a pergunta como Jesus é descrito em Hebreus capítulo 1, verso 2 a 4, a resposta é: Jesus é descrito como o resplendor da glória de Deus, a imagem exata da sua pessoa, herdeiro de tudo, sustentador de tudo e superior a todos os anjos. Muito bem. Se Jesus é o resplendor da glória de Deus,
Então nós podemos dizer que isso se torna algo único. Essa frase só é encontrada no Novo Testamento, no livro de Hebreus. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. No entanto, essa expressão, Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, tem dois significados básicos. Por exemplo, resplendor ou brilho. Esse é um significado. Ou ainda, reflexo. Se optarmos por admitirmos que Jesus Cristo é a revelação da glória do Pai e entendermos que é um resplendor, isso está falando sobre a natureza do Filho. Jesus Cristo é o resplendor, ou seja, é a natureza dele ser resplendor. Então, veja, se nós entendermos que Jesus Cristo é o resplendor, então a natureza de Jesus é a natureza igual à do Pai, natureza divina. Se nós optarmos que glória, Jesus Cristo é a glória de Deus, é a revelação da glória de Deus, se nós optarmos pela expressão é o reflexo, nós podemos estar falando da função de Jesus como sendo a revelação de Deus. Essa é a função de Jesus, ser o revelador da glória de Deus. No livro de Hebreus, por exemplo, o Filho, por meio de quem o Pai falou conosco, ele é a revelação final de Deus, porque ele revelou a glória de Deus por nós e é, por natureza, o próprio resplendor da glória do Pai. Parece confuso, mas não é. Então, veja, quando falamos Jesus é o resplendor, isso é a natureza de Jesus. Quando falamos Jesus é o reflexo da glória do Pai, essa é a função de Jesus, mostrar a glória do Pai para todos nós. Por exemplo, quando você olha para o sol, você não consegue ver o sol, mas você consegue ver o quê? O resplendor. E você consegue ver o reflexo. Uma coisa é a natureza e outra coisa é a função. Então, Jesus Cristo, ele é tanto, ou seja, a natureza dele ou seja, é igual à de Deus, ele é o resplendor, como também ele tem a função de ser a revelação da glória. Ou seja, essa é a função de Jesus, ser o revelador da glória do Pai. A função de Jesus veio revelar o Pai para todos nós. O nosso Deus era conhecido até o nascimento de Jesus como o Senhor dos Exércitos. Então, o Antigo Testamento mostrava Deus como o Senhor dos Exércitos. E a maioria das pessoas entendia Deus como um Deus sanguinário, executor, e para alguns até o exterminador. Mas quando Jesus veio, ele mostrou a glória do Pai. Natureza, ele era tão divino quanto Deus. Jesus Cristo mostrou também ou seja, o reflexo, a função de Jesus era revelar a glória do Pai. Muito bem, pergunta de número 5. O que a Bíblia nos fala da glória de Deus de acordo com os seguintes textos? Vou ler. Êxodo 24, 16 e 17. Preste atenção. Diz assim: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Deus a Moisés do meio da nuvem, e o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então aqui nós vemos que houve assim um movimento de brilho intenso. A glória de Deus, ela flamejava na ponta do monte Sinai. E as pessoas viam aquele resplendor. Isso era a glória de Deus. Salmo 4, verso 6. A pergunta é: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Então aqui a glória é mostrada como uma luz. Salmo 36, verso 9, porque em ti, ó Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Aqui o salmista está falando de Jesus, como assim o reflexo da glória de Deus. Na tua luz, que é Jesus, veremos a tua luz, que é a pessoa de Deus. Salmo 89, verso 15, bem-aventurado o povo alegre que andará nos teus caminhos, ó Senhor, na luz da tua face. Então, aqui a glória de Deus
é mostrado como algo que vem para a nossa vida, que pode ser absorvido pela nossa vida. Então, para a pergunta, o que os textos que lemos falam sobre a glória de Deus? Resposta, a glória do Senhor era como um fogo, uma luz, um brilho, e sua presença era visível como uma luz que iluminava e aquecia seus adoradores. Por isso, era importante a pessoa se preparar espiritualmente para estar diante da glória do Senhor. Senão a pessoa podia ser consumida. Quando havia o santuário, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha ali a arca do concerto. Em cima da arca tinha uma tampa, que era chamada de propiciatório. Em cima dessa tampa tinha a figura de 2 querubins feitos em ouro. E as asas de um tocava a asa do outro. Deus se manifestava ali sobre assim, a tampa da arca, que era o propiciatório. Ou seja, a presença de Deus fazia propiciação, ou seja, fazia iluminação para libertar as pessoas dos pecados. Então essa glória de Deus ali, quando as pessoas percebiam que aquela nuvem descia sobre o santuário, as pessoas se preparavam, as pessoas se banhavam, colocavam sua melhor roupa, pediam perdão, ofereciam sacrifício para estar diante da glória do Senhor em condições. Senão a pessoa podia ser eliminada, fulminada, se não assim tivesse atenção para com a glória do Senhor. A glória de Deus é visível como uma luz. E se Jesus é o resplendor da glória, então sua presença exala a luz divina para todos nós. Na transfiguração, por exemplo, a pessoa de Jesus brilhou, o seu rosto resplandecia como o sol e suas roupas eram brancas como potente luz. Jesus também se tornou a expressão exata de Deus. Por isso, ele revelou o seu amor e seu objetivo de salvação e chegou a dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então, nós vemos aqui que na transfiguração, Jesus foi o resplendor, a essência. E nós vimos também que Jesus, então, ele mostrou a glória do Pai, o reflexo, a função do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus era o resplendor da glória. Ou seja, Jesus era tanto em natureza, essência, Deus, como era reflexo, função de revelador da glória do Pai para todos nós. Isso traz uma segurança muito grande, porque Jesus se tornando a revelação de Deus, da glória de Deus para nós, quer dizer que Deus está muito interessado em ser um Deus pessoal, um Deus que está pronto a estar junto de todos nós. Um dia uma senhora, no passado, tinha um lenço muito lindo, ela havia ganho esse lenço de presente do esposo, e era um lenço maravilhoso, muito lindo, feito de um pano, assim, de uma seda caríssima. Mas um dia, um pingo de tinta preta caiu em cima do lenço e estragou o lenço. O filho do grande pintor John Ruskin pegou o lenço, levou até o seu pai e disse: papai, o que se pode fazer com esse lenço que caiu, esse pingo de tinta preta e estragou o lenço? John Ruskin disse: deixa comigo o lenço. Depois de uma semana, John Ruskin trouxe o lenço para aquela senhora. Ele aproveitou o pingo de tinta preta e fez uma linda paisagem naquele lenço, restaurou o lenço e devolveu-lhe o valor que ele possuía. Assim podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é a revelação da glória do Pai. Se nós temos, por exemplo, em nossa vida, pontos negros de pecado e de deslize e de desvirtuamento espiritual, o Senhor Jesus traz a glória de Deus para a nossa vida, que modifica a paisagem da nossa vida e nos valoriza espiritualmente. Por isso que Jesus se tornou a revelação da glória do Pai. Um dia um rei disse para um rabino: você me fala da glória do seu Deus? Mostre-me a glória do seu Deus. Eu estou cansado de mostrar para o senhor, rabino, a glória dos meus deuses de ouro, de prata, de bronze, todos muito lindos, brilhantes. É a glória deles, esse brilho. Mostre-me a glória do seu Deus. O rabino disse: majestade, eu não posso mostrar a glória do meu Deus para o senhor. Nenhum homem pecador pode ver a glória do meu Deus e ficar vivo. Ele disse: então não acredito que exista um Deus com essa glória que você está dizendo. O rabino foi até a janela, o sol estava bem forte, era meio-dia. O rabino disse: majestade, você pode vir à janela, por favor?
o rei desceu do trono, foi até a janela e disse, o que você quer me mostrar? O rabino disse, olhe para o sol, por favor. O rei tentou olhar e ofuscou os olhos, piscou muitas vezes, disse, não consigo fitá-lo, ele ofusca os meus olhos. Então o rabino disse, majestade, este astro-rei, o sol, é apenas uma das criaturas feitas pelo meu Deus, que revela apenas um pouco de sua glória. Se o Senhor não consegue olhar nem para um dos servos de Deus, como é que o Senhor quer olhar para o Deus infinito, glorioso, o Deus que irradia toda a sua glória? O Senhor não conseguiria. Ele disse, é verdade, rabino, eu estou sendo insolente. Perdoe a minha insolência, reconheço